Padre Fábio, eu prefiro não me identificar. O ambiente no qual trabalho há muita fofoca e inveja. Estou vivendo também uma crise em relação à religião. Sou evangélico, passei por muitas coisas difíceis, nunca deixei de acreditar em Deus. Sempre pedi para que Ele aumentasse a minha fé. Neste tempo encontrei você e vi muita coerência em tudo aquilo que o senhor estava dizendo. Padre Fábio, como lidar com essa situação? Muito obrigado. Bem, meu filho, em relação à segunda parte, não é nenhum problema você ser um evangélico e escutar um padre, né? Nós não falamos aqui de absolutamente nada que possa ser agressivo àquilo que você crê. Então, junte-se a nós. Seja bem-vindo. Você pode continuar evangélico, que você será mesmo assim sendo bem-vindo à Canção Nova. A nossa programação é feita para você que acredita em Deus. Ponto. Não foi o Dalai Lama que disse isso? O Dalai Lama certa vez foi perguntado, né? Um rapaz perguntou para ele: Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? Ele sorriu e disse assim: aquela que lhe aproximar mais de Deus. Aí o rapaz: mas pode ser qualquer uma? Aí ele falou: sim, mas tem outra coisa. Ela tem que lhe aproximar de Deus e ela tem que lhe tornar uma pessoa melhor. Esta é a melhor religião do mundo. E é justamente o que Jesus queria, né, minha gente? Tão bonito você identificar que o maior desejo de Jesus era nos revelar quem era o Pai e nos ensinar a ser como Ele. Porque Jesus é a encarnação dessa presença trinitária. Ele é a trindade econômica, né? Nós dizemos isso em teologia. Isto é, Ele é a manifestação plena de quem é Deus. Ele é o coração de Deus batendo entre nós. Ele é a mão de Deus estendida entre nós. Então nós olhamos para Ele e nós aprendemos. A sua primeira questão, essa questão da inveja, da fofoca, esse é mais antigo do que o mundo, né? Eu recebi essa semana, por um motivo muito especial, de um amigo meu, que eu amo profundamente. O nome dele é Murilo Guerra. Ele é de Petrópolis, dono de uma academia, ele é um exímio profissional de educação física. E o Murilo foi caluniado de uma coisa terrível. Em cidade pequena, você sabe como isso repercute, né? E eu vi o sofrimento do Murilo na semana passada, quando eu rapidamente passei por lá e fui e me encontrei com ele e a Adriana, que é a esposa dele. O Murilo tem uma família linda, que tem problemas como todos nós, mas eles são muito unidos, é muito bonito estar entre eles. E o Murilo foi acusado de uma coisa terrível, e a acusação, o boato nasceu justamente que a esposa dele havia pego o Murilo com uma outra pessoa. E o bonito foi ouvir da própria pessoa que estava, né, que teria sido a testemunha da traição, dizer, sorrindo, né, padre, falar esse absurdo do meu marido, da própria Adriana. E essa semana, sabe, gente, eu recebi dele, porque ele mandou para todos os amigos, que certamente ficaram do absurdo que falaram dele. E aí ele me mandou também um e-mail que se chama O Terceiro Filtro. É uma história muito simples. Dizem que Aristóteles, certa vez, recebeu um amigo que disse assim, o amigo dele chegou para o Aristóteles e disse assim, ah, você não sabe o que eu ouvi falar sobre o seu amigo. Aí o Aristóteles disse assim, peraí, antes de você me contar, vamos fazer um exercício? Você só vai me contar depois de passar a sua informação a partir de 3 filtros. Tudo bem, o amigo dele disse. Primeiro filtro, o filtro da verdade. Aquilo que você vai falar do meu amigo, você tem certeza que é verdade? E ele disse assim, não, eu não tenho certeza. Aí Aristóteles continuou, então não é certo o que você vai me falar. Ele disse, não, não é certo. Então antes de você me dizer, não sendo certo, eu quero que você me diga, o segundo filtro, é bom o que você vai me dizer? Ele disse, não, não é bom. Tá certo, você não sabe se é verdade, não é uma coisa boa, e mesmo assim você vai me dizer? Mas espera aí, antes de você me dizer, quero que você passe por um terceiro filtro. Tem utilidade para a minha vida o que você vai dizer do meu amigo? Aí o rapaz desconcertado disse, não. Aí Aristóteles, então você vai me desculpar.
se não é certo o que você tem a dizer, se não é bom o que você tem a me dizer, e se não tem utilidade nenhuma para mim, por que você acha que eu iria gostar de ouvir? Não é fantástico isso, minha gente? Se não é certo, se não é bom, se não é útil, por que você acha que eu iria querer ouvir isso? Na verdade, toda vez que uma pessoa se encoraja para contar uma fofoca para a gente, ela já está considerando que a gente é qualquer coisa, que a gente aceita qualquer conversinha. O mais bonito, sabe, é que naquela história toda, quando Petrópolis borbulhava com a fofoca e com o absurdo que estavam dizendo do Murilo, o Verusca, um cabeleireiro famoso lá em Petrópolis, foi a pessoa que teve coragem de sair lá do salão dele, entrar na sala do meu amigo e dizer para ele: Murilo, olhando nos olhos, estão dizendo isso, isso e isso de você. E eu não acho justo. Enquanto toda a cidade comentava a boca miúda, né? Ah, você ficou sabendo? Fazendo isso, né? Sem passar pelo terceiro filtro, uma notícia nascida, minha gente, me desculpe, da cabeça certamente de uma pessoa infeliz, frustrada, que não consegue conviver com o sucesso do outro, que não consegue suportar a realização e a felicidade alheia, que geralmente o fofoqueiro é assim. O ciúme, a fofoca, ela só nasce de gente que não é capaz de ser feliz, e porque não é capaz de ser feliz, não suporta a felicidade daquele que é. Verusca, naquele gesto de solidariedade cristão, demonstrando uma hombridade rara nos dias de hoje, quebrou o poder da fofoca. Sabe quando a gente quebra o poder da fofoca? Como ele fez. Dentro do meu salão não se fala absolutamente nada sobre o assunto. É assim que a gente quebra o poder da fofoca. Quando você começa a estabelecer os 3 filtros para poder ouvir o que as pessoas têm a lhe dizer. Seu ouvido não é lixo para você ficar ouvindo qualquer coisa. Seu ouvido não é um território baldio para o outro vir julgar o lixo dele. E fofoca, minha gente, com todo respeito, é lixo. Vira e mexe vem me dizer: ficou sabendo do padre? Não estou sabendo de nada, mesmo que eu saiba. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de multiplicar a maldade. O Padre Joãozinho deu um exemplo bonito para mim essa semana numa conversa, né? De uma situação que eu tinha vivido, de um mal-entendido que havia, e injustamente eu havia sido colocado como se eu tivesse errado na situação, numa diocese, num evento que teve. E aí eu falei: mas aí depois que consertou, padre, não adiantou. Ele falou assim: depois que a gente estoura o travesseiro de pena, a gente nunca mais reúne as penas que a gente esparramou. É como você subir num alto monte, você pegar um travesseiro de pena e você arrebentá-lo, e o vento leva. Fofoca é isso. Nós nunca mais seremos capazes de reparar os estragos que uma fofoca faz na vida de uma pessoa. Porque depois que o boato esparrama, gente, é igualzinho pluma que você não tem mais condições de recolher. E às vezes nós ferimos a integridade de pessoas que levaram anos e anos e anos com honestidade, com retidão de caráter para construir, e depois uma noticiazinha boba, infeliz, mentirosa, fofoqueira é capaz de julgar essa pessoa na lama. Eu não sei se tem uma coisa que nessa vida possa gerar mais inferno. Eu não sei. É tão triste, minha gente, nós pensarmos que uma palavra torta, descomprometida com a verdade, pode provocar a infelicidade do outro, tirar o sono. É tão triste isso, não é verdade? É tão triste isso. Quando você é acusado, quando a pessoa viu um detalhe da sua vida, ela achou que viu tudo e já saiu dizendo. Ela viu um detalhe da sua história e ela já saiu dizendo para todo mundo que ela te conhece, que ela viu que você fez aquilo. Pelo amor de Deus. Então, para nós, isso para mim, para você, toda vez que nós escutarmos uma história como essa, para
paralisa o poder. Não permita que o diabo continue mentindo através da sua boca. A maioria das fofocas, quem inspira isso no coração de quem vai contar, quem vai inventar a história, não é outra pessoa senão o diabo. E nós legalizamos a presença dele na vida cada vez que nós somos parceiros dele. Eu escuto, passo para frente. Ainda rio, como se eu tivesse absoluta certeza do que eu estou dizendo. Não é verdade, não é bom e não é útil, então eu não quero saber. Me privem. Me privem porque meu ouvido não é lixo. E o pior, sabe o que é? É que às vezes essas pessoas que são vítimas da fofoca nunca mais vão se recuperar na vida. Minha gente, olha o padre Lancelotti. Por mais que tenham tido evidências de que o padre pudesse ter dado algum dinheiro àquele rapaz, sabe o que é o mais triste nisso tudo? É que desde quando eu me entendo por gente, criança e padre nessa igreja, eu não vi aquele homem fazendo outra coisa senão cuidando dos pobres. Eu não vi aquele homem senão estabelecendo pacto com a verdade, com a justiça nesse país que anda cada vez mais rara. Eu não vi aquele homem fazendo outra coisa senão trabalhando de maneira séria, estabelecendo um discurso inteligente, coisa necessária na igreja nos dias de hoje. Aquele homem cheio de desejo, cheio de humanidade. Não me importa. Não me importa o que aconteceu. Não é justo que a gente faça a história de um homem ser reduzida ao pó por causa de um erro, ou por causa de uma evidência, ou por causa de um comentário, ou por causa de um testemunho de uma pessoa totalmente desqualificada do ponto de vista moral. Valeu a palavra do bandido. Não vem ao caso o julgamento se o padre está certo, se o menino está certo, se está errado. O que é terrível nessa história é a gente pensar, se aquilo foi uma fofoca, se aquilo foi um instrumento do maligno entre nós, ele destruiu a imagem de um homem. Isso que o diabo quer. Eu agora, nessa empreitada nova que eu estou vivendo, se tem uma coisa que eu não perco de vista é isso. Essa mídia, esse aparecer o tempo todo, isso é a coisa mais perigosa que pode existir para nós. Porque pode ser o diabo, olha, vai abrindo as portas, mas daqui a pouco é a sua derrocada que ele quer. Eu vejo, gente, as perguntas que às vezes os jornalistas me fazem, eu fico parado ouvindo e depois eu pergunto, tá, o que isso agrega à igreja que eu quero anunciar? O que isso altera na vida das pessoas que eu quero evangelizar? Se o padre Marcelo apareceu na televisão, se o padre Zezinho faz esse trabalho de mais de 40 anos na TV, se o padre Joãozinho faz esse trabalho, se Monsenhor Jonas Abib, todos os padres que trabalham com comunicação, para que vão para a frente da televisão? É porque acreditam naquilo que estão dizendo. Por isso que é bom ser entrevistado em lugares que conhecem a seriedade do trabalho que a gente faz. Porque senão eles vão perguntar, qual que é a marca do seu relógio? Que sapato é esse que você está calçando? Que calça é essa que você está vestindo? Como se isso pudesse ser interessante à pessoa que eu evangelizo. Não. Isso é um detalhe mesmo, porque esse relógio pode ser um presente, essa calça que ele está usando pode ser um presente. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a seriedade da vida que ele está vivendo. Isso a mídia muitas vezes não está interessada em dizer, não. A mídia quer a fraqueza, quer evidenciar o que é fraco. Por isso que é um perigo. É um perigo essas notícias de tudo que sai sobre as pessoas evidentes, porque às vezes nós julgamos pessoas preciosas fora por causa de manchetes mentirosas, caluniantes, absurdas, fruto do interesse maligno. O padre foi vítima disso. O padre Marcelo mesmo. Quantas coisas horrorosas falaram a respeito dele. Davam números, davam histórias dele. E o homem lá, na paróquia dele, fazendo o trabalho dele. Você que é padre aí, o meu profundo respeito a todos os padres e bispos esparramados por esse Brasil afora, que faz essa igreja acontecer. Eu respeito profundamente o seu trabalho de evangelizador, por mais limitado que nós sejamos, por mais dificuldades que você tenha, por mais que você tenha pecado contra a sua castidade, contra a sua... Não importa. O seu ministério é constituído pelo Cristo. Só isso
me faz tirar os sapatos quando eu estiver do seu lado, quando estiver próximo de você. Você é território santo. Agora, quantas vezes você sofreu na sua carne a inveja dos outros? A palavra desaforada, a palavra descompromissada com a verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas preciosas sendo destruídas? E isso é força do maligno. Você acha que o diabo está satisfeito com a evangelização que a Canção Nova realiza? Você acha que as forças diabólicas, e aí eu digo, tudo o que é estrutura diabólica no mundo de hoje, está satisfeito em nós pregarmos contra o álcool aqui dentro? Não está. Você acha que as estruturas pecaminosas que geram o pecado no mundo, por causa de poder econômico, poder político, você acha que elas estão satisfeitas com quem está fazendo bem? Defendo também os pastores evangélicos, que são inúmeros, que fazem um trabalho maravilhoso nesse país, homens de reflexão, homens de índole, que são julgados todos na mesma lata de lixo, como se o discurso deles fosse alienatório, uma palhaçada, tudo isso que se realiza. Quantas vezes os homens e mulheres da religião são banalizados, porque os ateus de plantão, os idiotas de plantão, os fofoqueiros de plantão, resolvem contar mentiras a respeito dessas pessoas. E nós estamos lá, assistindo tudo e às vezes contribuindo com a nossa palavra. Ô minha gente, às vezes nós não temos o poder de mudar muita coisa. Eu não tenho o poder de mudar o destino da história do padre Lancelotti, tudo aquilo que falaram dele, tudo aquilo que escreveram sobre ele. Mas eu tenho o destino de mudar o meu amigo Murilo, que está do meu lado. E dizer que toda vez que nós tomamos as dores de um amigo e fazemos assim como Verusca fez, parar o poder da fofoca e dizer: aqui no meu salão não se fala disso. Se você também, aqui na minha casa não se fala disso. Aqui no meu local de trabalho não se fala mal dos outros. Porque nós estamos comprometidos com a bondade. Pode até que ele tenha feito alguma coisa errada, pode até que o padre tenha errado, pode até que a freira tenha errado, mas eu não serei um veículo de transmissão. E sobretudo quando sabe que é uma mentira. Aí sim que nós temos que armar a nossa casa, fazer um cerco de Jericó, começar a rezar para que esse poder dessas estruturas diabólicas venham por terra. Faça isso. Tenha a oportunidade de amanhã viver os 3 filtros que Aristóteles propôs ao amigo dele. Quando alguém for lhe contar uma fofoca, pergunte: é verdade o que você vai me dizer? É bom o que você vai me contar? É útil para a minha vida? Se depois dos 3 filtros você chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir, continue no seu silêncio. Porque às vezes, sobre os outros, a melhor notícia que nós podemos dar é o nosso silêncio respeitoso. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. E que Deus nos conduza na mudança deste mundo. Que toda vez que a gente estiver diante de um fato que nós pudermos mudar, que a gente siga o exemplo do Verusca. Que nós possamos encontrar neste homem um ensinamento. Ele aprendeu de Jesus, certamente. E nós podemos aprender de Jesus e aplicar tudo isso também do mesmo jeito que ele aplicou na nossa vida, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.